A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barac. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. E na aula de hoje nós vamos falar como elaborar um projeto de proteção para a criança no Ministério Infantil. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto de prevenção de abuso e como você vai implantá-lo no Ministério Infantil. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula, tudo isso torna nosso canal muito mais relevante. Nós queremos conversar sobre um projeto de prevenção ao abuso dentro do Ministério Infantil. Durante nossos anos de caminhada, nós temos visto muitas coisas acontecerem, infelizmente, por falta de um projeto de prevenção. Então, nós vemos várias situações de abuso infantil acontecendo, infelizmente, dentro do Ministério Infantil, com as crianças do Ministério Infantil, e uma das razões que isso acontece é a falta de um plano de prevenção. Então, na aula de hoje, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Nós vamos aprender para que serve um plano de prevenção, vamos entender os objetivos desse plano e também vamos entender os tipos diferentes de abuso que uma criança pode sofrer. Pastor, o que é um plano de prevenção ao abuso infantil dentro do Ministério Infantil? Então, um plano de prevenção ao abuso infantil é um conjunto de ações e medidas com o propósito de proteger a criança. Então, é um conjunto de ações, então você vai definir algumas ações e medidas com um único objetivo, proteger a tua criança do abuso. Então, você vai fazer todo um projeto, vai implantar esse projeto e vai trabalhar para que a tua criança não seja vítima de um abuso. Então, um projeto de prevenção ao abuso infantil dentro do Ministério Infantil é um conjunto de medidas para a proteção da criança contra qualquer tipo de abuso. Então, você vai lutar e vai proteger a tua criança contra qualquer tipo de abuso, seja emocional, seja físico ou seja sexual. Então, esse projeto vai proteger a tua criança para que ela não seja vítima desses abusos. É importante entender que esse projeto não é apenas dizer que eu tenho um documento fazendo algumas regras, mas realmente fazer essas coisas acontecerem. Muitas vezes a pessoa diz, nós temos um programa de prevenção, nós temos um guia de proteção, comportamentos, mas isso não é colocado em prática, ou muitas vezes é colocado em prática e não é fiscalizado para ver se aquilo está sendo cumprido. Então é muito importante para você não apenas elaborar um papel, mas realmente colocar em prática esse projeto. Então fazer que isso aconteça, ter programas de fiscalização, ver se aquilo lá está sendo cumprido, tudo isso é importante. Então um projeto de prevenção ao abuso de crianças no Ministério Infantil é um programa com medidas e ações para a proteção da criança, seja contra o abuso emocional, contra o abuso físico, contra o abuso sexual. Os objetivos desse programa: primeiro, proteger suas crianças. Então você precisa elaborar esse programa, colocar isso daí no papel e fazer acontecer, porque o principal objetivo desse programa é a proteção das suas crianças. Deus nos chamou para cuidar das nossas crianças e não só isso, protegê-las de todo o mal. Então esse programa ele vai fazer a proteção. Então, primeiro objetivo, proteção da tua criança. Segundo objetivo, conscientização da igreja, das famílias, que é necessário proteger nossas crianças. Infelizmente, muitos não estão vendo, mas as crianças estão sendo vítimas de abuso. Por quê? Porque não há conscientização, principalmente com o uso da internet. Então, nós precisamos fazer programas de conscientização para as famílias, para a igreja local, que é necessário proteger nossas crianças do abuso. Então, é muito importante, o segundo objetivo de um programa é conscientização. Então, você vai colocar no teu programa de prevenção ao abuso palestras com a família, palestras com a igreja, cartazes, campanhas de divulgação sobre o assunto e conscientizar que isso é necessário para a proteção das nossas crianças.
Então, primeiro objetivo, proteger as crianças. Segundo objetivo, trazer a conscientização que é importante ações de prevenção ao abuso infantil. Terceiro objetivo, criação de procedimentos e regras de comportamento. Então, nós precisamos ter procedimentos de segurança, o que pode, o que não pode. Aqui na Igreja da Criança, um adulto sozinho com as crianças em ambiente isolado não pode. Então, isso daí é uma regra, é um procedimento. Fazer transporte, um adulto sozinho com uma criança no veículo não pode. Por quê? Porque isso é um procedimento de segurança. Então, você vai elaborar procedimentos de segurança e fazer a implantação desses procedimentos. Então, isso daí é o outro objetivo importante. E, por fim, criar ações de fiscalização. Então, não adianta você ter um procedimento bem elaborado, as coisas escritas de uma maneira bonita, bem didática, se não houver a ação, fazer aquilo que está escrito e ter um órgão de fiscalização. Então, um grupo de pessoas que vão acompanhar, ver se essas regras de segurança estão sendo implantadas. Então, os objetivos: proteção da criança, conscientização da igreja local e da família sobre a necessidade de proteger as crianças do abuso. Terceiro, criação de procedimentos e ações de proteção. Quarto, fiscalizar, ver se realmente isso está sendo cumprido. Outra coisa importante: quais são os tipos de abuso? Então, nós temos 3 tipos de abuso que as crianças podem sofrer. Primeiro, abuso emocional. É aquele que não há agressão física, mas há agressão com palavras, com ações rústicas com as crianças, de comportamento. Então, isso é abuso emocional. Então, muitas vezes a criança não sofre o abuso físico, mas ouve palavra, ouve coisas que denigrem a sua imagem. Então, isso é o abuso emocional. Segundo tipo de abuso, o abuso físico. Quando há agressão física realmente, as crianças são agredidas e muitas vezes feridas, machucadas. Então, isso é abuso físico, isso acontece. Temos também o abuso sexual, que é o contato de um adulto sexualmente com uma criança. Isso é abuso sexual. Não é só também o ato sexual em si, mas qualquer ação com intuito sexual com a criança é abuso sexual. E por fim, nós temos a negligência, quando as necessidades emocionais, físicas das crianças são violadas, seja pelos seus cuidadores, sejam por aqueles que estão em torno. Então, a negligência também é um tipo de abuso. Então, é muito importante você entender nessa aula, primeiro, para que criar um projeto de prevenção ao abuso infantil dentro do Ministério Infantil? Para proteger nossas crianças. Esse programa de prevenção ao abuso vai ser com regras, com comportamentos, com maneira de agir escritas e pessoas fiscalizando se isso está sendo cumprido. Isso tem como objetivo proteger suas crianças, conscientizar a igreja local e a família da necessidade de proteção, criar os procedimentos de segurança, fiscalizar se eles estão sendo cumpridos, para que a criança não seja vítima do abuso emocional, do abuso físico, do abuso sexual ou de negligência. Então, tudo isso é importante. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235-2607. Nós vamos te ajudar em todas as dúvidas. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso, aqui embaixo vai estar todas as informações para você. E se tiver alguma dúvida, WhatsApp 19 98235-2607, Centro Treinamento Barak, te ajudando a ajudar as crianças. Então, abençoando a tua vida através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.